como vai? Meu nome é Júlia Coelho, sou representante do NEP Pátria do Evangelho da cidade de Botucatu, em São Paulo. Nós recebemos o convite para falarmos a respeito da lição de número 84 do Livro da Esperança, do nosso querido Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Eu vou fazer uma breve leitura e em seguida traçar alguns comentários do nosso simples entendimento acerca dos ensinamentos de Emmanuel a respeito dessa lição. A nossa página é intitulada Palavras de Jesus. Ela inicia com 2 citações do Evangelho e em seguida as considerações de Emmanuel. Segue então: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 26. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Capítulo 25, versículo 7. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para com o sentido profundo que agitou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nestas palavras, destinadas a situar-nos na eficiência tranquila para abraçarem deserção e preguiça, olvidando que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão aparecem os que se aproveitam da afirmativa, dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmos contra os irmãos chamados a manejá-lo, na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou as finanças dignamente empregadas, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Disse o Cristo: não julgueis. Em toda parte surpreendemos os que se prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para acobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Admoestou o mestre dos mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam assento consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência. Quando Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido,
pelos poderes públicos ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Muito bem. Então nós sabemos, que em essência o Evangelho ele representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade, não é? É fonte de preceitos morais e o seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando as nossas vidas no curso das encarnações. E sua observância seria suficiente para transformar o mundo num local de extrema prosperidade, de extrema justiça, de extremo amor. Certa vez questionaram o Chico Xavier, a respeito da importância do Evangelho na vida dele. E ele disse o seguinte: o Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que tenho que fazer para melhorar. Então, o Evangelho é justamente a luz da doutrina espírita, esse farol que vem nos mostrar o caminho a seguir, o caminho que ainda temos que percorrer, aquilo que nós ainda precisamos aprender na sua essência. Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, deixa bem claro que ele buscou a moral do Cristo para que fosse realmente estudada, esmiuçada, colocada dentro do entendimento, à luz do Espiritismo, de passagens que muitas vezes eram mal interpretadas. E nós sabemos que essas questões, que essas passagens mal interpretadas, além de terem sido interpretadas dessa forma para interesse de alguns grupos religiosos, políticos, etc., nós também muitas vezes repetimos essas formas de interpretação, às vezes até por ingenuidade, por falta de conhecimento, por ignorância, né? Então todos nós, sem exceção, somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com a essência, o foco dos nossos interesses e comportamentos se altera substancialmente. Quantos de nós já observou isso, né? Que ao se dedicar mesmo ao estudo do Evangelho, ao se debruçar realmente no esforço em praticá-lo, como que a sua vida muda substancialmente, né? Os gostos, os ideais, os projetos de vida, às vezes até as amizades mudam, né? E as pessoas passam a perceber algo diferente em nós. Nossa, o que está acontecendo com você? É um esforço incessante, é um esforço que nós precisamos demandar, mas Emmanuel sempre asseverou para nós que o pontapé, o início, é a boa vontade, é querermos mudar. Então, nós não precisamos ter tantas dificuldades, tantas dúvidas a respeito de tomar esse caminho nas nossas vidas, não é? Agora, por que essa mudança acontece nas nossas vidas quando nós temos contato com os ensinamentos do Cristo de forma genuína? Simplesmente pelo fato de que o exercício
possibilita a plena conscientização dos princípios da igualdade, da liberdade, da fraternidade, condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. Então aí já nos dá uma dica. Se nós realmente passarmos pelos os preceitos dos ensinamentos do Cristo, pelo entendimento do servir, pelo entendimento da fraternidade, do amor a Deus, da caridade, nós iremos interpretar os ensinamentos do Cristo da forma correta, né? Então, compreender que Deus nos provê das nossas necessidades é verdade, mas nós precisamos compreender que nós temos que merecer. E para merecer, nós precisamos fazer a nossa parte. Então não adianta eu ficar deitada, eu ficar esperando que Deus vá interceder na minha vida se eu não fizer a minha parte, né? Ele está pronto para fazer tudo que nós merecemos de bom, mas é a lei do retorno. Só vou receber aquilo que eu plantar, não é? Então, o sentido profundo de todos os ensinamentos do Evangelho nos possibilita um contato mais direto com o nosso próprio íntimo. Então, nós passamos a nos observar mais, nós passamos a nos policiar mais, nós passamos a melhorar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, né? Mas também possibilita uma ligação mais profunda com Deus. Então não há possibilidade de você estudar o Evangelho, de conhecer os ensinamentos do Cristo de uma forma verdadeira e profunda, sem você manter um relacionamento com Deus. Naturalmente, a nossa fé é desenvolvida, né? Naturalmente, essa entrega, essa confiança em Deus, ela se estabelece. Isso é a fé raciocinada. Não é no sentido de dar razão para tudo, não é? De ser frio, calculista em tudo que você analisa na sua vida, mas compreender que tudo que acontece na sua vida realmente é porque há um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, que é todo amor, que é todo justiça e que é soberanamente bom. Nós não temos condições de avaliar sem aprofundarmos nisso, sem aprofundarmos no Evangelho. À medida que nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, nós realmente realizamos um envolvimento maior com o nosso Pai. Então nós conseguimos ter uma visão mais elevada do Criador, porque nós conseguimos compreender sua criação, a sua misericórdia sobre nós, a sua justiça. E aí nós passamos a refletir de uma forma mais intensa e compreender melhor a nossa consciência e a percepção mais ampliada do verdadeiro sentido da vida, né? Como não ter um relacionamento com Deus sem compreender a respeito da vida futura, a respeito da pluralidade dos mundos, a respeito da pluralidade das existências, né? Então, o Espiritismo vem trazer esses ensinamentos para nós e deixar de forma clara, né, a realidade espiritual. E à medida que nós avançamos e colocamos a amorosidade nas nossas vidas através dos ensinamentos do Cristo, realmente nós conseguimos galgar o caminho que ainda nos é reservado, ainda que nós necessitamos, né, trilhar. Muitas pessoas evitam, né, ter contato com o Evangelho, evitam realmente compreendê-lo,
na sua essência, né? Porque demanda de nós, muitas vezes, mudanças de hábitos, mudanças de paradigmas, mudanças de interesses. E às vezes, essas interpretações que são convenientes ao meu modo de compreender a vida material são mais interessantes para manter, né? Porque a essência do ensinamento do Cristo demanda que eu esqueça de mim e lembre do outro, que eu passe a ter mais contato com Deus, que eu procure buscar as coisas do céu em prejuízo às coisas da terra, né? Então, por isso que muitas vezes nós vemos essas interpretações, não só em outras religiões, mas até dentro do movimento espírita, né? E muitas vezes também se mantêm esses entendimentos de uma forma equivocada por falta de estudo, por falta de compreensão, por falta de entrega mesmo, a uma análise mais aprofundada do Evangelho, né? E é justamente isso que os NEPs hoje buscam, né? Além de realizar um estudo, a pesquisa aprofundada das passagens do Evangelho, da vida do Cristo, né? Bem como a prática também, né? Não adianta nós estudarmos, nós iremos adquirir sim um conhecimento intelectual, cultural, mas é necessário que nós pratiquemos, porque o Evangelho verdadeiro é aquilo que eu pratico, não é aquele que eu falo, que eu prego, que eu digo, né? Mas é aquele Evangelho vivo, né? Que realmente está presente na minha fala, mas também está presente nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas vibrações, né? Outros já acreditam que a assídua frequência nos templos da fé seja suficiente para torná-los plenos do seu conteúdo. Então, quantos irmãos nossos, né, vemos que são frequentadores de palestra, do passe, vão naquele dia da semana com bastante dedicação, frequência, mas na hora de se convidar para um grupo de estudo, esses irmãos, eles sempre têm alguma outra justificativa, né? E às vezes até declaram que já sabem, já conhecem as obras básicas, né? Já têm um conhecimento suficiente da doutrina. Mas o mais importante, como nós temos, não é o que nós achamos que sabemos, mas aquilo que nós realmente praticamos, né? E André Luiz, ele fala sobre isso no livro Os Mensageiros, em que ele diz no capítulo 11 que o Evangelho é livro divino e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Então, esse conjunto de livros, né? Marcos, Mateus, Lucas e João, necessita, portanto, ser conhecido por nós, mas também ser meditado e principalmente sentido, porque seu maior objetivo é nos renovar e nos aprimorar intimamente. Então, nós podemos afirmar que a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre por meio de nossos atos. Então, muitas vezes, o Evangelho que muitas pessoas vão conhecer é aquele Evangelho das nossas atitudes, das nossas ações. Então, será que nós estamos realmente divulgando o Evangelho verdadeiro?
Será que nós realmente estamos ensinando as pessoas uma interpretação correta dos ensinamentos do Cristo através das nossas atitudes? E é isso que Emmanuel quer ressaltar, não só aquilo que nós falamos, que nós pregamos, que nós ensinamos, mas aquilo que nós realizamos em atitude no dia a dia, nos nossos relacionamentos acerca dos ensinamentos do Cristo, né? Então devemos, portanto, pregá-lo muito mais através dos nossos exemplos do que apenas com as nossas palavras. Emmanuel também no livro Seara dos Médiuns, no capítulo 72, ressalta o seguinte, que a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, de nada adianta. Então, nós temos sim que estudar, fazer um estudo aprofundado, fazer as nossas pesquisas, mas nós precisamos praticar. Esse é sim o Evangelho verdadeiro, o Evangelho ativo, o Evangelho vivo. Então é preciso considerar que os preceitos morais constantes dos ensinamentos do Cristo necessitam de interpretações adequadas ao nosso contexto, né? Muitas passagens bíblicas, passagens do Evangelho, se tomadas no sentido literal, se tornam inaplicáveis para nós, né? E às vezes até ininteligíveis, porque a cada tempo o mundo se apresenta diferente. E Jesus falou para uma civilização naquele tempo, com aquela cultura. Logicamente que seus ensinamentos são eternos, mas o contexto muitas vezes estava relacionado com a cultura hebraica, com os costumes dos hebreus e com a língua dos hebreus, né? A forma de identificação dos verdadeiros ensinamentos de Jesus, mesmo com esse contexto histórico, mesmo com esse contexto cultural, é possível retirarmos a essência através dos alicerces reais do sentimento, do amor, da justiça e da bondade divina. Então, tudo o que contradisser esses princípios de amor, de justiça e de bondade, da bondade de Deus, necessita da nossa parte uma abordagem mais racional. Isso é o que nos esclarece Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que aquilo que contradisser os postulados relacionados aos princípios de justiça, amor, fraternidade, caridade, humildade, em relação aos atributos divinos, aos atributos de Deus, de onipotência, onipresença, onisciência, todo amor, bondade e justiça, nós precisamos ser racionais na hora de interpretá-los, então. No entanto, tais condições não nos devem desestimular do estudo dos textos evangélicos, mas sim nos induzir a uma formação mais profunda em sua temática. Dessa forma, não devemos ficar presos somente às palavras, né? É interessante fazer um estudo aprofundado, mas que a gente não fique apegado à palavra em si, sem buscar aprender o conteúdo mais profundo das suas lições e meditarmos no que elas têm a ver conosco. Muitas vezes nós vamos para o estudo, nós entendemos a lição,
mas nós não conseguimos aplicá-la na nossa vida, no nosso cotidiano. Ela não é aprendida conosco, né? Isso nós fazemos através da meditação. Qualquer momento que nós tivermos, que nós possamos refletir a respeito daquele ensinamento, que nós possamos parar, nós precisamos ter um tempo, né, para fazer essa meditação. Mas essa meditação, colocando ela no contexto das nossas vidas. Então, tudo o que não soar para nós de forma profunda, que não provocar alteração no nosso sentimento, soa como apenas uma bela filosofia, né? Sem aplicação prática, contudo, né? Então, com isso, surge a necessidade de nos dedicarmos continuamente ao seu estudo como bússola norteadora de mudanças imprescindíveis em nós, de modo a nos transformar em seres mais conscientes e elevados espiritualmente. É o que o Espírito Miramês, no livro Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre, nos diz que ler o Evangelho superficialmente é o mesmo que comer um pedaço de bolo sem fome, perdendo o seu verdadeiro saber. Importa que o conheçamos em espírito e verdade para o nosso próprio bem. Então, para nós, o que deve vigorar, portanto, é a superioridade do Evangelho vivido sobre o Evangelho interpretado. Na prática, é mais fácil ler, é mais fácil buscar fontes, né, de pesquisa, do que realmente assimilar e praticar no dia a dia os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Evangelho transformador, né? Emmanuel, no livro O Consolador, ele esclarece que os evangelhos são roteiros para a alma e é com a visão espiritual que eles devem ser lidos. Lindo isso, né? Então, conhecer o evangelho, conhecer as obras básicas, muitas vezes parte até o intelecto, né? Até o entendimento cultural. Mas realmente praticá-lo, realmente se dispor às suas demandas em benefício do espiritual, em benefício da sua moral, da transformação íntima, é um processo muitas vezes difícil para muitas pessoas ainda encarnadas na Terra, né? Então, a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, ela continua sendo de grande importância pela profunda renovação moral que ela sugere, né? A época em que ela foi publicada já era considerada a mais completa reformulação dos conceitos cristãos vigentes, porque fez desaparecer a proibição e os pecados para fazer nascer a liberdade responsável. Então, Deus nos auxilia, Deus provê tudo o que nós precisamos, mas também de acordo com os nossos merecimentos, de acordo com as nossas obras, né? Não que nós fazemos algo para receber em troca, porque se nós fazemos algo esperando algo em troca, nós já recebemos o nosso merecimento, né? Mas não tem, se Deus trabalha, não tem como nós estarmos aqui esperando de braços cruzados que Deus interceda nas nossas vidas sem ter o contrapeso do nosso esforço, da nossa boa vontade, da nossa busca, da nossa entrega, não é?
Então, algumas lições do Cristo se apresentam de forma velada, né? Principalmente nas parábolas. Mas foram elas, então, explicadas pela doutrina espírita através dos postulados que buscam conscientizar o indivíduo da sua essência imortal, da sua responsabilidade na construção do próprio futuro e da presença constante do amparo divino em sua trajetória evolutiva. Então, leva-nos a compreender que a essência da mensagem do Cristo, ela realmente só foi totalmente revelada com o advento do Espiritismo. Na Seara dos Médiuns, no capítulo 31, Emmanuel também afirma que tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade de cada um de nós, responsabilidade de sentir e pensar, de falar e de fazer. Então, olhai os lírios do campo, olhai as aves que voam no céu, mas elas fazem a parte dela, né? Então, o que nos compete? Se nós merecemos muito mais do que elas, é justo que nós tenhamos que dar o nosso esforço bem maior do que elas, né? Então, eu gostaria de encerrar, né, a nossa colocação deixando uma mensagem do livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, nosso querido escritor, expositor espírita de Bauru, aqui bem pertinho de nós, que estamos em Botucatu, e que deixou um acervo imenso de histórias, de conteúdo, expondo o Evangelho no nosso dia a dia, de uma forma tranquila, de uma forma envolvente, de uma forma até engraçada, né? E a leitura das obras de Richard Simonetti é uma leitura fácil, uma leitura assim que nos prende, né? E essa passagem me marcou bastante e sempre que eu posso eu cito ela e entendo que ela realmente é coerente com o que nós estamos comentando. Então diz assim, que a leitura da Boa Nova não se destina aos outros, deve falar à intimidade de nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento. No Evangelho, encontramos sempre duas orientações preciosas e inconfundíveis. É preciso edificar o bem, é preciso eliminar o mal. Para sermos eficientes nesse empenho, é de fundamental importância ter sempre presente que, no empenho do bem, somos convidados a pensar no bem que falta ao semelhante. No combate ao mal, devemos cogitar de todo o mal que sobra em nós. Então vamos repetir, né? No empenho do bem, somos convidados a pensar no bem que falta ao semelhante. No combate ao mal, devemos cogitar de todo o mal que sobra em nós. Então, assim nós encerramos a nossa participação aqui com essa lição maravilhosa da página do livro da Esperança, de Emmanuel, nos chamando a atenção para a importância de estudarmos de forma coerente, mas muito mais, muito além do que estudarmos, de nos esforçarmos em praticar e compreender que a lição do Mestre é a lição do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se não nos afastarmos desse preceito, certamente iremos interpretar os ensinamentos do Cristo
de forma correta, de forma verdadeira, de forma coerente. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ampare sempre. Gratidão imensa pela oportunidade que nos foi dada. Que Deus esteja sempre conosco, hoje e sempre.